Como é que estão todos vocês? Eu espero que você tenha passado um dia cheio da graça de Deus, sabendo que todas as coisas que aconteceram na sua vida nesse dia cooperaram para o seu bem. Claro que você tem que pedir discernimento ao Senhor para não se abalar, mas para aprender com esses momentos que você teve. Sem delongas, nós vamos começar trabalhando agora o versículo 11 e 12 de Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, compreendendo as características do viver no reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, amém? Meus queridos, eu quero reforçar na sua mente que Jesus só ensinou aquilo que ele viveu. Jesus não ensinou aquilo que ele não viveu. Quando a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que poderia ferrar, antes a si mesmo ele se esvaziou de si, da glória que ele tinha lá com o Pai, e se tornou homem. E aí ele foi vivendo. Ele passou pelo nascimento humano, pelo canal vaginal, ele foi amamentado, ele fez todas as necessidades que o ser humano fizera, entendeu? Que faz. E ele sentiu as necessidades, ele sentiu o que é lágrima, ele sentiu o que é sorriso. E por isso que ele é o único que ousou a dizer o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus ele tem moral para dizer isso para nós. E quando ele ensinou essas bem-aventuranças, mostrando as características do reino, ele falou assim: olha, eu estou querendo passar, eu vou passar para vocês aquilo que eu vivi. E aí você para pensar, como eu posso ser feliz, bem-aventurado, sofrendo perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Há um grande problema que nós temos hoje na existência de uma esfera religiosa, quando nós olhamos para o ser humano. Lembra quando eu falei para vocês sobre o evangelho do reino e o evangelho das ofertas? O evangelho das ofertas são aqueles que pregam só as promessas e não as demandas. Mas o evangelho do reino, esse prega as demandas e as promessas. Então eu quero dizer para vocês entenderem isso muito claro. Qual é a bênção de ser perseguido por causa da justiça? Essa justiça, ela não é semelhante aos homens. É aquela justiça onde você recebeu a justiça de Deus. Lembra quando eu falei ontem sobre a questão de que quando nós só estamos vivendo, quando eu falei da justiça, a justiça é um atributo moral de Deus, certo? E essa justiça tinha no nosso coração quando nós, o ser humano, em Adão e Eva, quando eles foram criados. Mas quando eles perderam-se, quando eles se tornaram orgulhosos, soberbos, depois independentes, depois desobedientes, simplesmente eles perderam essa comunhão. E essa comunhão que nós temos, como 1 João capítulo 1, verso 3, que nos diz que a nossa comunhão é com o Pai que está no céu,
ela nos leva a praticar a justiça, porque Deus é amor. E lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, nos diz que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, a justiça que é para ser caracterizada em nós, diante dessa sociedade que nós vivemos, é a justiça do reino de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, como é que eu posso entender essa questão de eu ser feliz quando me injuriarem e me perseguirem e mentindo disserem todo mal contra mim por causa do Senhor? Sabe quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando você verdadeiramente tomar posse da decisão de ter colocado a sua vida na presença de Deus, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E nessa noite, eu quero que você entenda muito claro, que ser perseguido por amor de Cristo, as coisas são diferentes. Quando você é perseguido, quando você é injuriado, quando alguém levanta uma calúnia contra você, poxa, isso mexe com a gente, isso entristece. Quando alguém fala mal de você, mente, você fica bastante chateado. Quem é que não fica, né? Eu constantemente fico, porque às vezes pessoas já me chamaram de mentiroso, falou que eu prego, mas não vivo, e essas coisas mexeram com o meu ego. E aí me enfraquece. Mas quando a gente está fraco, a gente pode se tornar forte em Cristo Jesus. Porque foi isso que o apóstolo Paulo disse, pelo que sinto, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Pelo que eu sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, nas tribulações, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Isso você nunca vai entender com o seu entendimento humano. Você nunca vai entender com a razão humana. Isso é espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Então eu quero, nessa noite, fechar com você que se você está sendo perseguido por Cristo, não é porque você deu mole em alguma coisa não, entendeu? Porque a lei da semeadura ela é verdadeira no reino de Deus. De Deus ninguém escarnece. Tudo o que você semear, isso você vai colher. Se você for uma pessoa que gosta de mentir, você vai pegar os frutos da mentira. Se você gosta de fazer algumas coisas escondidas, você vai colher, porque as coisas espirituais, elas não ficam ocultas. Então eu vou falar uma coisa para vocês, se sintam bem-aventurados por amor a Cristo. E é interessante que Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, ele fala o seguinte: antes santificai a Cristo em vossos corações, para que quando alguém pedir a razão do seu viver, eles sejam confundidos. O diabo ele é acusador, e não é o diabo em si que vem me acusar, ele me acusa lá diante do trono, né, de Jesus. Ele acusa daqui, eu não acredito que ele esteja lá no céu, porque Jesus diz em Lucas que ele viu Satanás cair como um raio lá do céu. Então, Satanás não está lá no céu, meus irmãos, acusando-no. Eles daqui, eles acusam os servos do Deus Altíssimo com as astutas ciladas dele. E tem muita gente que cai. Então, quer dizer, quando te pedirem razão do seu viver, porque não é pedir, pois me mostra aí, ó. Inclusive eu estou aqui hoje com o Daniel me auxiliando juntamente com o Jackson. Deus abençoe a vocês por estar me auxiliando aí.
Não é como assim, eu chegar e pedir, vem cá, como é que é seu viver, Jackson? Como é que é seu viver, Daniel? Não, não é isso não. A Bíblia diz em Hebreus 12:1 que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, meus amados, eu quero neste momento só falar para você, seja feliz quando alguém te injuriar, porque você serve ao Senhor, tá? Nós vamos dar uma pausa agora no YouTube para começar, porque senão ela fica muito grande o vídeo, pode